Muito bem, vamos ao que interessa então. Primeira questão, questão de número 166. Não esqueça de que toda questão do Enem exige uma PLC. PLC significa Primeira Leitura Cuidadosa. Você já deve ter aprendido se você está participando do Enem, tá? Que é muito importante a gente caprichar na primeira leitura pelo simples fato de que não dá tempo de fazer uma segunda. Agora você já sabe. Eu adoro falar em Enem nessa semana, em que vocês que são marinheiros de primeira viagem já experimentaram o Enem, já conheceram o calor das labaredas do fogo do inferno e agora sabem do que eu estou falando, tá certo? Então, primeira leitura muito cuidadosa. 5 atletas que participarão de uma maratona treinam frequentemente. As distâncias percorridas por eles no último treino, então são 5 atletas, e essas são as distâncias percorridas por eles no último treino. Estão registradas em quilômetro, pode ser que a unidade de medida seja importante, eu não sei, por isso eu sublinho tudo que for potencialmente relevante, tá bom? Estão no quadro 42,8, 41,6, 41,8, 43,4, 43,4. Muito bem. Um sexto atleta que também participará da maratona pretende realizar um treino percorrendo uma distância, observe, percorrendo uma distância igual à média das distâncias percorridas pelos 5 atletas no último treino por eles realizado. A distância em quilômetro que esse sexto atleta deverá percorrer, a distância em quilômetro, que bom, dados em quilômetros, pergunta em quilômetros, portanto eu não preciso converter unidades, que esse sexto atleta deverá percorrer em seu treino. Isso é o que chamam por aí de instrução da questão, é o que eu particularmente, você já sabe, chamo de CQS. CQS. CQS é nada mais, nada menos do que a coisa que eu quero saber. É pênalti, senhoras e senhores, você tem que saber sempre identificar a coisa que eu quero saber, por um motivo muito simples. Especialmente na prova de matemática, o segundo dia de Enem, vocês já vão estar bem cansados, mais cansados do que vocês estão agora, tá? Em função da reta final de preparação. Muito importante que vocês respondam o que está sendo perguntado e não aquilo que vocês decidiram responder pelo simples fato de que vocês com pressa não leram razoavelmente e profundamente o enunciado. Tá bom? Então eu quero saber a distância em quilômetro que esse sexto atleta deverá percorrer e eu sei que o sexto atleta pretende percorrer uma distância igual à média das distâncias percorridas pelos 5 atletas no último treino. Vocês que estão acompanhando as transmissões aqui comigo sabem, que eu já falei isso nos últimos dias, que toda vez que alguém falar em média no Enem e não especificar de que média nós estamos falando, fica implícito, fica presumido que nós estamos falando de média aritmética, tá bom, gente? Porque existe média aritmética, existe média harmônica, existe média ponderada, existe média geométrica, existem vários tipos diferentes de média. Pessoas que estão manifestando ansiedade no chat, como eu sempre digo no início da transmissão, para já deixar claro, eu explico com muita calma, eu explico com muita tranquilidade. A minha live não é uma competição para fazer cada questão mais rápido. A minha live é uma live para recapitular os conceitos, ler os enunciados cuidadosamente e fortalecer ainda mais os recursos de quem está bem preparado para o Enem. Se você está com muita pressa, se você está manifestando ansiedade no chat, saiba que essa live não é para você. Não é para você. Pode vazar, porque aqui vai demorar, tá certo? Já antecipo. Muito bem. Agora que vocês estão aqui comigo e que isso está esclarecido, vamos ao que interessa. Média. Como é que eu faço para calcular uma média aritmética, certo? Em cima, eu determino a soma de todos os valores. A soma de todos os valores em questão. Certo? E embaixo,
eu divido isso por quantos são os valores. Quantos são os valores? Certo? Rafael está rindo ali, dizendo tomou de graça. Não, Rafael, é que as pessoas são muito ansiosas. Hoje em dia, as pessoas são muito ansiosas, a julgar pelo tempo médio de visualização dessas lives aqui. Deixa eu dividir com vocês, porque esse dado é importante. Pessoas que não são inscritas aqui no Estude Matemática assistem a essa live em média 30 segundos. Eu disse 30 segundos. Já pessoas diferenciadas, sofisticadas, pessoas do mais alto padrão que assistem a essa live e são inscritas e seguem o Estude Matemática aqui no TikTok, assistem a essa live em média 8 minutos. Isso é praticamente um comportamento alienígena nos dias de hoje. E eu sei então que eu posso contar com a atenção especialmente das pessoas que assistem a essas lives com regularidade, certo? Muito bem, então vamos à média, soma de todos os valores dividida por quantos são. Nesse caso, a média M vai ser igual a 42,8 mais 41,6 mais 41,8 mais 43,4 mais 40... Opa, não é vírgula aqui, Gustavo, aqui mais 43,4. Tudo isso dividido... Por quantos são os valores? 1, 2, 3, 4, 5, 5, está aqui o denominador. Média simples, fácil. Muito, mas muito fácil mesmo, tá, gente? Muito bem. O problema dessa questão agora são as contas. E você que está comigo sabe a que eu estou me referindo, você que já acompanhou a lives anteriores sabe que o Enem é, na verdade, um grande amontoado de contas de padeiro, senhoras e senhores! Que beleza! Mais uma continha de padeiro saindo do forno para a gente fazer. Você vai ter que somar todos esses números aqui que são muito próximos de 40, mas para não atormentar vocês, eu vou dar uma dica, tá certo? Observa que todos esses números aqui estão na vizinhança do 40, são todos um pouquinho maiores que 40. Sabe o que eu faria para resolver essa questão? Essa aqui eu vou entrar na mente agora só de quem está estudando matemática para valer, tá certo? Eu vou considerar que esse primeiro número aqui é 40 mais 2,8. Que esse segundo número aqui é 40 mais 1,6. O terceiro número é 40 mais 1,8 e assim por diante. E eu vou somar todos esses termos que valem 40 separadamente, ou seja, aqui eu tenho 40 mais 40 mais 40 mais 40 mais 40. Eu tenho 40 vezes 5. 40 vezes 5. E agora eu somo só os quebradinhos. Vocês estão entendendo? Eu separei o somatório dos subtermos que correspondem a 40. E agora aqui eu vou pendurar só os quebrados. 2,8 mais 1,6 mais 1,8 mais 3,4 mais 3,4. Isso é uma maneira de eu aliviar a minha dor na hora de realizar a conta de padeiro. Muito bem. Tudo isso dividido por 5. Observa. 40 vezes 5, você sabe de cabeça que vale 200. 200. E agora você só tem essa soma aqui para fazer. Essa soma, que você vai fazer de cabeça comigo com dinheiro. Com dinheiro. Faz de conta que isso aqui são valores em reais, certo? E vem fazendo comigo, pode comentar, inclusive pode colocar no chat, nos comentários, à medida que você for fazendo essas contas comigo. R$3,40 mais R$3,40 dá R$6,80. Mais R$1,80 dá R$8,60. Mais R$1,60 dá R$10,20. R$10,20 mais R$2,80 dá R$13,200 mais 13. E tudo isso dividido por 5. Olha como até a conta de padeiro ficou digna nesse momento. Porque vamos combinar, é triste a gente ter que fazer essas contas no Enem. E infelizmente a gente tem que fazer muitas vezes a conta desse jeito. Se você preferir, como diz a Mariana Bronzelli, se você preferir colocar todos esses números um em cima do outro e somar coluna por coluna, fica à vontade para fazer. Você vai chegar no mesmo 213 que eu, mas como eu sempre digo, eu não estou aqui só para que você encontre a maneira mais instantânea, mais rápida para fazer. Eu estou aqui também para que vocês
conheçam alternativas e eventualmente possam acelerar as contas de cabeça, por que não? Por que não? Pode ser que seja uma boa. Se você está gostando, não deixe de seguir o Estúdio Matemática. Dá um tapa aqui em cima, tem um botãozinho seguir. Ó, agora mesmo, ó, mais de 1.300 pessoas assistindo a live agora. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Quase 20 mil curtidas e nós mal começamos. 213 dividido por 5. Tem um esquema legal aqui, gente, para vocês dividirem por 5. Não sei se vocês conhecem essa jogada. Dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10. Essa eu sei que muita gente conhece. Mas a verdade é que, pensa bem, é mais fácil de cabeça multiplicar 213 por 2, ou seja, dobrar 213, faz de cabeça, 2 vezes 213 reais. Eu sempre falo reais porque é mais fácil de fazer conta de cabeça com dinheiro. As pessoas se estimulam, se motivam com dinheiro. Então, 2 vezes 213 reais, quanto dá? 2 vezes 213 reais dá 426 reais. E como divide por 10, é só colocar a vírgula antes da primeira casa decimal. Você acabou de matar a charada, 42,6. Certo? Mas aqui, minha querida Mariana, nesse momento... Mari, vê se eu não adivinhar. A minha querida amiga Mari, já é a minha melhor amiga, ela pegaria o 213 e colocaria aqui na chave dividido por 5. Que a Mari gosta de sofrer, senhoras e senhores. 203 dividido por 5. 5 cabe 4 vezes no 21, aí fica 20. 21 menos 20 dá 1, 3. Agora o 5 cabe 2 vezes no 13, fica 10. 13 menos 10 dá 3. Puxa a vírgula, porque acabaram os números para descer e encosta o 0. 5 vezes 6 dá 30, aqui zerou, beleza, 42,6 chegou no resultado. Mas vamos combinar que é melhor você saber que dividir por 5 é a mesma coisa que dobrar e dividir por 10. Em homenagem ao meu ídolo Serginho Malandro, você está assistindo a correção do Enem PPL 2021 e acabou de chegar comigo a conclusão de que a resposta dessa questão, 42,6, é compatível com letra C de coração. Letra C de coraçãozinho em homenagem a todos os coraçõezinhos que vocês estão mandando para mim nessa live. Já são quase 25 mil coraçõezinhos. Acho que hoje vamos bater todos os recordes de coraçõezinhos. Senhoras e senhores, será que eu estou sonhando? Será que eu estou sonhando? Eu acho que nós podemos bater 200 mil. Hoje nós vamos bater 200. Hoje vai. Hoje nós vamos bater 200 mil coraçõezinhos. Todo mundo entendeu? Se vocês estiverem prontos para a próxima questão, por gentileza, diga sim nos comentários se você está pronto para a próxima questão. Certo isso? Diga sim nos comentários se você está pronto para a próxima questão. Muito bem, Pedrinho, muito bem. Marcela, muito bem. Suzana, muito bem. Karine, muito bem, senhoras e senhores. Que maravilha. Estamos prontos, então, para a questão de número 167. Interessante o enunciado dessa questão 167. Black Friday é uma tradição norte-americana. Black Friday é uma questão norte-americana. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Voltando aqui só um pouquinho que eu perdi o chat aqui. Agora sim, agora estou no chat aqui. Que consiste em uma queda de preços. Tem muita gente esperando Black Friday já na semana que vem, o que eu sei, né? Vocês já estão na Shopee, no AliExpress, vocês já estão na loucura do Mercado Livre, que eu sei. De uma grande variedade de produtos disponíveis para venda na última sexta-feira do mês de novembro. Certo? Semana do meu aniversário, inclusive 21 de novembro, meu aniversário, não esqueça de me mandar os parabéns. No Brasil, em muitas lojas, essa prática se estende por todo esse mês, verdade. Tem muita gente que faz Black November, vocês concordam? Já viram por aí, né? Para esse período, o gerente de uma loja de produtos eletrônicos que tem 5 vendedores, potencialmente relevante, estabelece uma meta de vendas de computadores para um total mínimo de 605 unidades. Ele considera que a média de vendas dos computadores, olha bem, a média de vendas de computadores dos 5 vendedores juntos neste ano se manterá igual à dos últimos 5 anos. A média esse ano vai ser a mesma média dos últimos 5 anos. Interpretação meio enrolada, mas essa é a ideia. Conforme apresentada no gráfico.
considere que a participação de cada vendedor na obtenção da meta seja igual. Participação de cada vendedor na obtenção da meta seja igual. Muito bem. Vendas de computadores nos últimos 5 anos. O que me saltou aos olhos, tá, gente, nessa questão aqui especificamente, foi o fato de que o gráfico está invertido em relação à orientação convencional na horizontal. Vocês estão vendo que aqui está 2020, depois 2019, 18, 17, ou seja, nós temos valores decrescentes. Isso aqui sugere, quando a gente analisa o gráfico, que as vendas de computadores estão caindo, mas na verdade elas não estão caindo, elas estão subindo, elas estão aumentando. Vocês concordam? Porque a gente está vindo no sentido da direita para a esquerda, no sentido positivo do passar dos anos, 2016, 17, 18, 19 e 20. Felizmente isso não é relevante para resolver essa questão. Mas eu garanto a vocês que se as pessoas estivessem falando aqui de taxa de variação, de acréscimo absoluto versus acréscimo relativo, as pessoas entrariam pelo cano redondamente no momento em que isso aqui fosse proposto para elas, certo? Seguimos. Para que a meta da loja seja atingida, o gerente deverá estipular para cada vendedor, isso aqui é fundamental, para cada vendedor, um aumento na média de vendas de no mínimo quantas unidades. Então observa, pelo enunciado eu já sei que será necessário um aumento na média de vendas realizada por essa loja, pelos vendedores dessa loja. Esse aumento terá que ser no mínimo de quantas unidades? Então vamos lá, por partes, devagarinho, para todo mundo ficar numa boa. São 5 vendedores. A meta de vendas é um total mínimo de 605 unidades. A média dos 5 vendedores juntos se manterá igual a dos últimos 5 anos. Lembra que quando a gente fala em média e não tem sobrenome, nós estamos falando de média aritmética. Então, por incrível que pareça, 166, a questão anterior, foi sobre média, com 5 números. 167, essa questão também é sobre média. Só que agora, naturalmente, você que está comigo desde o início da live sabe que calcular a média se traduz em somar todos os números e dividir por quantos são. Como não faz diferença, nós estamos falando dos últimos 5 anos, não importa se no sentido crescente ou decrescente na horizontal, nós vamos simplesmente somar 525 mais 480 e dele conta de padeiro, 430, tem que estar bem cesteado, 430, cheguei a me emocionar aqui, estraguei tudo, 430 mais 440 mais 400, tudo isso dividido por 5, você já sabe, certo? Claro que eu não vou fazer conta de padeiro com vocês aqui, tipo, perder tempo com isso, mas eu vou colocar direto o resultado aqui, 2.275, você vai ter que fazer na cara e na coragem, e dessa vez aqui não tem muito para onde fugir, né? Você pode até somar 400, mais 500 e chegar num resultado aproximado, mas cedo ou tarde você vai ter que fazer isso. E aqui sim, aqui você pode dobrar o 2.275, isso vai dar 4.550, e dividir por 2 para chegar à conclusão de que são 455 os computadores vendidos em média ao longo dos últimos 5 anos. Tudo bem? Porém, é importante registrar que a nossa meta é de 605 computadores para o período da próxima Black Friday. Ou da Black Friday de 2021, no caso especificamente para essa questão. Gente, se a meta é de 605 e a média, o número que nós estamos usando como referência é 455, eu quero saber de vocês, qual tem que ser a variação, qual tem que ser o aumento, Me diga nos comentários, por gentileza, porque o delay é bem pequeno, para eu saber se vocês estão comigo, qual deve ser o aumento em relação à média, ao valor de referência, para que a gente consiga atingir os 605. Você já fez de cabeça. Menorzinho, Jeff, Rustae, que beleza, Tainá Rezende, Emil, Wilde, Gleidson, que beleza. Todo mundo acertando, o aumento é de 150 ou ainda 605 menos 455. Eu estou indicando aqui a operação que você tem que fazer, porque essa conta está fácil de fazer de cabeça, mas isso não precisa ser necessariamente
a regra. 605 menos 455, 150. Atenção para o suicida. Atenção para o suicida. Adivinha qual foi a alternativa que o suicida marcou? O suicida... É pênalti, senhoras e senhores, acabou de marcar a letra A e de entrar pelo cano redondamente. Por quê? Porque ele não leu o enunciado até o final, ele não destacou um detalhe importante da CQS, da coisa que eu quero saber. Para cada vendedor, vou repetir, para cada vendedor, essa é a meta da loja. Se a meta, não é 155, é 150, né? Eu que ratei aqui, mas tá tudo bem, agora tá tudo, resgatei a honra e a dignidade. Para cada vendedor, isso aqui é a meta geral, 150. Para cada vendedor, como são 5 os vendedores, você vai calcular a meta individual. E se você calcular a meta individual, você vai dividir 150 por 5, e ao dividir 150 por 5, você vai chegar em 30, vai marcar 30 e vai correr para o abraço com mais uma questão do Enem no seu bolso. Você está acompanhando a correção do Enem PPL 2021. PPL é Pessoas Privadas de Liberdade. Esse é o Estude Matemática, uma das maiores comunidades de entusiastas da matemática da internet brasileira. Mais de 1.100.000 conexões em 4 propriedades digitais, mais de 100 mil aqui no TikTok. Eu sou o professor Gustavo Reis, muito prazer, é uma honra estar na sua companhia. Se você está gostando, não esqueça de seguir, você pode fazer isso agora mesmo, sem sair da live. É só dar um tapinha aqui. Mais de 59 mil curtidas nesse momento. Muito obrigado a todos os coraçõezinhos que estão aparecendo aqui, voando na tela, rumo aos 200 mil corações. Se nós batermos 200 mil corações, gente, isso será verdadeiramente inacreditável. Menorzinho acabou de mandar um presentinho, uma rosa para mim. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando rosinhas, que estão mandando outros presentes. Esses presentes fazem a diferença por aqui, tá, gente? Eles custam pouquíssimo para vocês, mas aqui, acumulados, reunidos, os presentes que todos vocês mandam, isso ajuda bastante a roda a girar cada vez mais rápido. Laura Naves, Bianca e Ezequiel, muito obrigado pelas rosas que continuam chegando por aqui. Muito bem. Gustavo, meu xará Kogaito, Imitsuna Shiminji Jean, me desculpem se eu errei a pronúncia de algum dos perfis de vocês, mas eu sou muito agradecido. Natailson Araújo, também mais uma rosinha. PPL, gente, para vocês que estão questionando, é para pessoas privadas de liberdade. O Pedrinho acabou de perguntar algo a respeito, tá? Então essas provas são aplicadas normalmente em janeiro para as pessoas que estão no presídio ou para pessoas que por alguma razão jurídica conseguiram uma liminar ou alguma coisa para fazer a prova em janeiro, tá? E portanto essas provas aqui não são muito divulgadas. Eu adoro usar essas provas justamente por isso. Porque é como se nós tivéssemos acesso a provas inéditas do Enem, inéditas para a grande maioria das pessoas que sequer sabe a respeito da sua existência. Houve uma pergunta aqui relacionada ao cálculo da média nessa questão anterior. Eu quero que vocês entendam que eu não estou calculando a média aqui, tá, gente? Esse 5 denominador que vocês estão vendo aqui, nesse caso, diz respeito ao fato de que no enunciado estão indicados 5 vendedores. Coincidentemente, também são 5 anos no nosso relatório de vendas para a gente inspecionar e considerar para o cálculo da média. Então, esses 5 que vocês estão vendo aqui que eu usei no cálculo da média, se deve ao fato de que são 5 anos, tá certo? E esses 5 que eu usei para calcular a meta individual, se refere ao fato de que são 5 vendedores. Deu para entender a jogada? Alguém tinha perguntado isso, me desculpe, a tela corre muito rápido aqui, eu não consigo ver o nome de todo mundo que comenta. Estou vivendo isso pela primeira vez, inclusive, porque as lives andam muito movimentadas, naturalmente. Então peço desculpa por não saber quem perguntou, mas de qualquer forma fica o registro, eu espero ter esclarecido essa dúvida, tá certo? Se você está pronto para a próxima questão, diga sim nos comentários e vamos dar gás.
Sim, senhoras e senhores, muita conta de padeiro hoje nas questões do Enem, coincidentemente reunidas entre os números 165 e 170 do Enem PPL 2021. Não esqueça, você que está comigo pela primeira vez, a qualquer momento você pode seguir o Estude Matemática, é só dar um tapa nesse botãozinho seguir, igualzinho a esse que eu imprimi. Que moral, e na mesma cor, olha ali, mesma fonte, tudo igual, tudo igualzinho, qualidade. Isso é qualidade para vocês. Dá um tapa aqui, já segue o Estude Matemática. Seja muito bem-vindo, sei que você vai gostar. Uma rede de supermercados vende latas de sucos em packs, pacotes, com 12 latas. Muito bem, pacotes com 12 latas. A venda é feita da seguinte forma. Um pack, ou seja, um pacote, é vendido por R$ 21,60. Na compra de 2 packs, o segundo tem 40% de desconto sobre o seu valor. Isso aqui é muito comum como jogadinha de marketing. MJP, 15 rosas. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado. 40% de desconto sobre o seu valor. Alice Maria Washington Silva, Alice Maria de novo. Muito obrigado. Muito obrigado pelos presentinhos que insistem em chegar. Entretanto, essa rede de supermercados costuma disponibilizar também o valor unitário do produto, em cada uma das situações de compra. Se compra um ou se compra 2. Para obter esse valor, basta dividir o total gasto pela quantidade de latas adquiridas. Olha como ele está sendo bacana. Como é que se obtém o valor unitário? Dividindo o total gasto pela quantidade de latas adquiridas. Nem nisso você precisou pensar nessa questão. Para de reclamar da vida. Em determinado dia, nos 5 supermercados da rede que vendem os packs da forma descrita, os registros do valor unitário da lata de suco para o cliente que comprava 2 packs. O cliente que comprava 2 packs eram diferentes entre si conforme os dados. A loja 1 indicava R$ 1,08, a loja 2 R$ 1,40 e assim por diante, até a loja 5 que indicava R$ 1,78. Em apenas um dos supermercados, o valor unitário está correto. Em um dos supermercados, o valor unitário está correto. De acordo com o costume da rede ao vender 2 packs. Ou seja, ao vender 2 packs, isso vai resultar em um valor de venda. Esse valor de venda tem que ser dividido pelo número de latas em 2 packs, para que você calcule o valor unitário. E uma vez encontrado esse valor unitário, você precisa identificar em qual das 5 lojas o valor unitário está correto. Observem, gente, a grande vantagem de quem faz uma primeira leitura cuidadosa, tá? A grande vantagem. Eu vi mais cedo alguém comentando, de novo, desculpem, eu não vi quem foi, mas eu vi alguém comentando mais cedo que é melhor ler a instrução primeiro, tá bom? Vocês observem como nesse caso aqui seria perigoso ler a instrução primeiro. Normalmente as pessoas dão a seguinte orientação, elas dizem, olha, começa lendo a última linha do enunciado. Observa o que diz a última linha do enunciado. Esse supermercado corresponde à loja. Aí a pessoa vai ler de trás para frente. Em um dos supermercados o valor unitário está correto. Mas de que valor unitário ele está falando? De acordo com o costume da rede ao vender 2 packs, que costume? Que é pack? Estão entendendo, gente? Então é melhor fazer uma primeira leitura cuidadosa e não correr o risco de ler a instrução, se apavorar e ler correndo o enunciado para tentar atender às demandas da instrução. Simples assim. Eu sempre vou recomendar para vocês que vocês façam uma primeira leitura cuidadosa, tá certo? E depois da primeira leitura cuidadosa, já instrumentados, vocês vão ler o comando da questão. Há quem pense diferente, fique à vontade para continuar pensando como você pensa. A mim cabe, com mais de 30 anos de experiência em processo seletivo universitário, dar a vocês a orientação que eu percebo como a mais eficiente, especialmente na semana do Enem. Nesse momento, portanto, eu já sei exatamente o que fazer para resolver essa questão, certo? Eu sei que primeiro pack, certo? É vendido por R$ 21,60, certo? O segundo pack, ele tem 40% de desconto.
40% de desconto. Certo? Existem várias formas de calcular isso aí. Eu vi mais cedo alguém dizendo, dá para fazer por regra de 3. Dá para fazer por regra de 3, não tem problema nenhum. Você pode dizer assim, R$ 21,60 está para 100% do valor de um pack e calcular o D de desconto a partir de 40%. Para em seguida fazer, e depois fazer R$ 21,60 menos D para determinar o valor do segundo pack, certo? Ou, se você preferir, você pode fazer R$ 21,60, está para 100%, assim como o valor do P2 do segundo pack está para 60%. Você pode calcular direto 60% do valor do pack, porque afinal de contas, se você vender com 40% de desconto, o valor residual vai começar com 60%, vai permanecer em 60% do valor original, certo? E você pode também acelerar as coisas, como eu vou propor que você faça aqui, pegando esse R$ 21,60, e multiplicando isso aqui por 60%, que é a mesma coisa que 0,6. Você pode fazer a conta assim. Multiplicar por 0,6 é a mesma coisa que oferecer 40% de desconto no valor do item, no valor do bem. Independente de você ter escolhido regra de 3 calculando o desconto, depois subtraindo, ou regra de 3 calculando o percentual direto, 60 vezes 21,60 dividido por 100, ou de você usar o meu atalho, você vai chegar à conclusão de que o segundo pack vendido com 40% de desconto será oferecido a R$ 12,96. Tudo bem? Isso significa que os dois packs, certo? Serão vendidos por essa loja, portanto, pelo valor correspondente a R$ 21,60 mais R$ 12,96, certo? R$ 21,60 mais R$ 12,96 vai resultar em R$ 34,56. Dê-lhe conta de padeiro. Muito bem. R$ 34,56 autorizam vocês, muito obrigado a vocês que estão ajudando as pessoas no chat, porque é realmente temerário quando a pessoa não entende há 6 dias da prova que 60% é o que sobra depois que a gente dá 40% de desconto. Eu juro que eu estou tentando ajudar vocês, tá? Mesmo vocês que não entendem que quando a gente dá 40% de desconto no valor de um produto, o que sobra são os outros 60%, porque 40% mais 60% dá 100. Muito bem. R$ 34,56 é o valor que você paga por quantas latas? Por gentileza, me responda nos comentários. R$ 34,56 é o valor que remunera a compra de quantas latas, senhoras e senhores, meus queridos amigos? Janibela, pensa melhor. Pensa melhor, Janibela. Faça como Lucas, faça como Juan, faça como Eduarda, Suelen, Mariane, Beatriz. Pense melhor, por gentileza, Janibela, porque não são 12 latas em apenas um pack, você está comprando 2. E, portanto, para saber o valor unitário dessa promoção, você não tem saída, você vai ter que dividir R$ 34,56 por 24. E quando você dividir R$ 34,56 por 24, você vai chegar no valor final, na bagatela de R$ 1,44 por lata. Pergunto a você, qual é a loja dessa rede de supermercados, qual é a loja que está vendendo e indicando, melhor dizendo, na gôndola, o preço certo? R$ 1,44. Você acabou de colocar no bolso mais uma questão do Enem, loja 3, R$ 1,44, loja 3, letra C, Canadá, fecha a conta e passa a régua. Por que 24, diz a Duda? Duda, o que está escrito aqui no início do enunciado, Duda? Lembra da primeira leitura cuidadosa? É para a gente lembrar dessas coisas, tá? Latas de suco são vendidas em packs com 12 latas.
Primeiro pack vendido por R$ 21,60 na compra de 2 packs, cada um com 12 latas, está respondida a sua pergunta. Tá bom? Está respondida a sua pergunta. É tudo sobre 2 packs. Tá bom? Muito bem, senhoras e senhores, algumas observações sobre essa questão. Você podia ter calculado o valor unitário antes de realizar essa soma. Você podia ter calculado o valor unitário dividindo R$ 21,60 por 12. Com isso, você conclui que o resultado vai ser igual a R$ 1,80. Aí você pode dar 40% de desconto, 40% de desconto nesses R$ 1,80, 40% de desconto em R$ 1,80 vai dar R$ 1,08, certo? R$ 1,80 para as primeiras 12 latas. R$ 1,08 para as próximas 12 latas. Como o número de latas vendidas a R$ 1,80 é o mesmo número de latas vendidas a R$ 1,08, você pode calcular a média simples. Inacreditável, média dos valores unitários. Média simples dos valores unitários. Olha que coisa doida esse jeito de fazer essa questão. Média simples dos valores unitários, 1,80 mais 1,08, divide por 2, porque afinal de contas, são 12 latas a 1,80, são 12 latas a 1,08. Como são 12 latas de cada lado, a balança fica equilibrada, você não precisa calcular uma média ponderada. 1,80 mais 1,08 dá 2,88. Adivinhe quanto dá 2,88 dividido por 2? Dá exatamente 1,44. Vou até carimbar. Que momento! Você está acompanhando a correção do Enem PPL 2021. Esse é o Estude Matemática, uma das maiores comunidades de entusiastas da matemática da internet brasileira. Eu sou o professor Gustavo Reis, muito prazer. Tamo junto, muito obrigado por todos os coraçõezinhos que estão subindo. Aproveite você que está chegando aqui pela primeira vez e não deixe de seguir o Estude Matemática. Aqui na sua tela, aqui em cima tem um botãozinho igual a esse, aqui do lado do Estude Matemática. Quase 100 mil curtidas! A meta agora é dobrar a meta, senhoras e senhores, como diria a sábia, 97,5 nesse momento, subindo muito rápido, rumo a 200 mil curtidas. Você que está aqui pela primeira vez, não deixe de seguir o Estude Matemática, tá certo? Muito bem, esse é o momento em que eu conto com a tolerância daqueles de vocês que estão aqui pela primeira vez. Os mais antigos já sabem que é o momento do intervalo comercial, e o intervalo comercial é quando eu quero mostrar para vocês um item que eu acredito que muitos de vocês podem se interessar em adquirir. Na loja virtual do Estude Matemática, eu estou oferecendo com exclusividade exemplares do Calendário Espartano 2023. Esse é um calendário de parede que é mais que uma ferramenta útil, é um item de decoração, e eu justifico. Quando você abre o calendário espartano, aqui embaixo você tem um calendário tradicional, espaço amplo para vocês fazerem anotações em cada dia do mês, ao longo de 2023, mini calendários do mês anterior, do mês posterior, espaço amplo para as anotações em cada mês, chega de post-it na vida, e um espaço para as metas do mês, porque todo mês que vale a pena viver é um mês em que você tem metas, é um mês em que você tem objetivos, mas mais importante do que isso é você saber que em cada mês o calendário espartano traz 2 resumos, ou melhor, 4 resumos de matemática exclusivos e feitos à mão por este que vos fala, como por exemplo esse resumo de progressões aritméticas, esse outro resumo de progressões geométricas, esse resumo de progressões, de 3 termos, e esse resumo de soma de PG. Janeiro, como vocês viram, é o mês das progressões, mas em cada mês você conta com 4 resumos diferentes, e tem alguns resumos que são muito bonitos aqui entre nós, como por exemplo, os resumos que me dão orgulho, os resumos de geometria espacial do mês de agosto. Dá uma olhada aqui: paralelepípedo, sólidos equiláteros, esfera, tudo sobre a esfera, planos paralelos às bases nas pirâmides e nos cones, tudo isso à sua disposição na loja virtual do Estude Matemática. Se você se interessou, é só dar um print agora, porque você não vai querer perder. O link da loja está aqui em cima, estude.link/loja TikTok. E só para vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo, tem um cupom de frete grátis. Até amanhã, dia 15 de novembro. O calendário está sendo oferecido em pré-venda, condição especial, com 25% de desconto. Como se não bastasse, para vocês que me acompanham aqui no TikTok, cupom de frete grátis
TikTok Live para você garantir o seu calendário espartano, não só com 25% de desconto, mas também com R$ 9,90 de presente para cada um de vocês, que me dá a honra do seu prestígio, com frete grátis. Tudo bem, senhoras e senhores? Muito obrigado pela paciência de vocês. No momento do meu intervalo comercial, mas tem muita gente assistindo a live, eu faço questão de mostrar para vocês, porque eu tenho certeza de que vocês que são entusiastas da matemática vão adorar ter um calendário como esse no seu cantinho de estudos ao longo de 2023. Deve ter um link na tela em algum lugar por aqui em que você pode dar um tapa, fornecer o seu nome e o seu e-mail para garantir esse desconto por mais tempo, tá certo, gente? Se vocês estiverem pensando, ainda não estiverem decididos, deve ter um link por aqui. Me digam por gentileza, porque é a primeira vez que eu estou usando esse link, tá? Então vocês que já são meus parceiros, vocês que já são meus bruxos, me digam por gentileza se tá aparecendo aqui um link em que você pode dar um tapa, tá? Para obter oferta, certo? E dar um tapa em obter oferta e aí você pode fornecer o seu nome e o seu e-mail. Paulo tá dizendo, tem um botãozinho aqui do lado do chat, botãozinho azul, é esse mesmo botãozinho, tá, Paulo? Esse botãozinho, Maquelari Camargo, é isso mesmo? Tá dizendo sim, para alguns está aparecendo, para outros não, beleza, não importa, o que importa é que eu habilitei isso, mas você não precisa de botãozinho de novo se você tiver o link da loja, estude.link/loja TikTok, é só colocar no seu navegador preferido e também usar o cupom de frete grátis TikTok Live para garantir o seu calendário espartano. Muito bem, obrigado, gente, viu? Como sempre, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela tolerância e mais ainda, muito obrigado se você se interessar no calendário espartano, porque eu tenho certeza de que se você é um entusiasta da matemática, você vai gostar muito. Próxima questão, senhoras e senhores, é a questão 169. Um fabricante produz 5 tipos de enfeites. Olha a mania, 5 de novo, hein? 5 tipos de enfeites de Natal. Para saber o lucro líquido, lá vem ele com lucro, prejuízo, receita e despesa correspondente a cada tipo de enfeite. Criou um quadro com os valores de custo, matéria-prima e mão de obra e de venda por unidade. Muito importante, muito importante. Custo e venda, matéria-prima, mão de obra e venda. Tudo que vocês estão vendo aqui é por unidade. Unidade, certo? Já vou deixar indicado aqui na tabela para não me esquecer. Em real, além da quantidade vendida para cada tipo de enfeite. Então, custo de matéria-prima, R$ 1,30. Custo de mão de obra, R$ 1,50. Valor de venda, R$ 5,00 e quantidade vendida em unidades, 5.000. Aqui é por unidade, só para deixar bem claro, por unidade, certo? Custo unitário, receita unitária, tá? Curiosamente, gente, só título de curiosidade mesmo para vocês saberem disso, no mundo da administração de empresas, da contabilidade, a gente faz referência a esses valores como marginais, acredite se quiser, isso aqui seria o valor de venda marginal, isso aqui seria o custo marginal, o custo por unidade, certo? Custo para produzir uma unidade a mais, a receita para vender uma unidade a mais. Muito bem. Qual o tipo de enfeite de Natal que gera o maior lucro líquido? Qual tipo de enfeite de Natal gera o maior lucro líquido? Muito bem. Gente, vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem, vamos transformar essa questão aqui num exercício coletivo, tá? Eu quero que vocês me ajudem, certo? A determinar uma fórmula. Vamos abusar agora. Fórmula para o lucro líquido, certo? Uma fórmula para o lucro líquido, certo? Me ajudem no chat, por gentileza. Vamos elaborar em torno dessa questão. Eu quero construir uma fórmula para o lucro líquido. Muito bem. Eduardo diz assim, valor de venda menos custo de produção igual a lucro. É um bom começo, Eduardo. É um bom começo, certo?
Eu vou ter que pegar o meu valor de venda, mas eu vou considerar que ele é unitário, tá bom? Então, em um primeiro momento, vamos nos preocupar em determinar uma fórmula para o lucro líquido unitário, certo? Unitário. Vou até colocar aqui embaixo. Fórmula para o lucro líquido unitário. Ou seja, a cada unidade vendida, qual é o meu lucro, certo? Muito bem. Eu vou pegar o meu valor de venda, VV. Pensa, primeira linha, R$5. E vou ter que fazer o que com esse valor de venda para saber o quanto sobra? Para saber o quanto sobra. Valor de venda menos matéria-prima, menos mão de obra, vezes unidades, sei lá, AC. Só faltou parênteses, Valor de venda, Wellington P, menos mão de obra, menos matéria-prima, vezes quantidade. Beleza, vocês estão no caminho. Kylie Inc, valor menos matéria mais mão de obra, vezes quantidade, com parêntese duplo. Mereceu uma salva de palmas. Esse parêntese duplo me arrebentou. Isso é coisa de gente muito sofisticada, muito diferenciada, mas por enquanto eu não vou me preocupar com parêntese, eu vou simplesmente dizer para vocês que o lucro líquido unitário é valor de venda menos o custo de matéria-prima por unidade menos o valor de mão de obra por unidade. Tá certo? Ou ainda, se Kylie Inc. estivesse aqui, diria, certo? Se fosse Kylie Inc. Certo? Pensando aqui no meu lugar, teria escrito assim, valor de venda menos, abre parênteses, a soma da matéria-prima com a mão de obra. O que também vale. Porque aqui o raciocínio que nós estamos fazendo é simplesmente o de somar os valores correspondentes à mão de obra e matéria-prima, ou seja, somar os meus custos e subtrair esses custos somados do meu valor de venda. O que seria equivalente, matematicamente falando, a menos MP menos MO. Tá certo? Eli está dizendo, teve até divulgação, você é louco. Você que está me assistindo, merece, siga Kylie Inc. Siga agora mesmo, porque merece ser seguido. Esse parêntese duplo foi demais, certo? Então, olha só, essa é a fórmula para o lucro líquido unitário, tá bom? Agora eu quero saber qual é a fórmula para o lucro líquido total. Não vou escrever tudo de novo, só vou colocar aqui, fórmula para o lucro líquido total. Uma vez identificada a expressão que revela o meu lucro líquido unitário, eu tenho que pegar isso aqui, calculado para cada uma das linhas, e multiplicar VV menos MP menos MO. Tudo isso pelo QV, que representa o quê? Que representa a minha quantidade vendida. Faz sentido? A partir daqui, gente, eu não trago boas notícias, perdão. Eu trago más notícias para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse momento. 1, 2, 3, 4, 5. Contas de padeiro. Certo? Não tem saída. É simplesmente o Enem sendo o Enem. Triste, muito triste, mas é verdade. Você vai ter que fazer isso aqui para cada uma das 5 alternativas, até encontrar qual delas apresenta o maior lucro. Lucro total, lucro sobre todas as vendas, porque o lucro não depende só da matéria-prima, do valor de venda e da mão de obra, o lucro depende também da quantidade vendida. Certo isso? Muito bem, vocês que estão no chat, expliquem para as pessoas que estão ansiosas, reclamando que eu demoro muito, qual é a nossa premissa aqui na live, tá, gente? Para quem é essa live? Essa live não é para quem está com pressa, porque quem está com pressa está desesperado, não sabe nada e quer remediar todo o nada que fez ao longo do ano de 2022. Certo? Tudo bem? Então fica o registro histórico, em homenagem a você que está ansioso, dizendo que eu estou enrolando. Se você acha isso,
Um grande abraço, procure a próxima live, tá certo? Vai assistir live do pessoal lá da China que fica vendendo pedrinha, vai assistir live de sertanejo para poder chorar suas mágoas depois do desastre que vai ser o seu Enem. Muito bem, contas de padeiro, então vamos ao que interessa. A primeira conta que você vai fazer, linha 1, é igual a 5 menos 1,30 menos 1,50, tudo isso vezes 5.000. Você vai ter que fazer essa conta, tá bom? 5 menos 1,30 menos 1,50 vezes 5.000. Que conta eu fiz aqui? R$5 do valor de venda menos R$1,30 menos R$1,50. Isso aqui representa o meu lucro líquido unitário. E em seguida eu pego esse lucro líquido unitário e multiplico pela quantidade vendida. Ao realizar todas essas contas de padeiro, 5 menos 1,30 menos 1,50, isso aqui vai dar R$2, 1,30, 1,50 vai dar 2,80, 5 menos 2,80 vai dar 2,20 vezes 5.000 vai dar 11.000. Observe que você não vai escapar. Não vai escapar da conta de padeiro. Vai ter que fazer essas contas aqui. Não tem coluna de rascunho, tá? Não tem. É triste, mas é verdade. Então, partimos de 11.000. Tipo 1, enfeites de Natal do tipo 1 geram 11.000 de receita. Enfeites de Natal do tipo 2, 5,50. Menos R$1. Menos R$2. Tudo isso vezes 4.800. Resultado, depois de muita tristeza, muita dor no coração, R$12.000. Por enquanto, a melhor opção, opção 2. Terceira via, R$5 de valor de venda, menos 1,10 de mão de obra, menos 1,40 de matéria-prima, né? 1,10, depois 1,40 de mão de obra. Tudo isso vezes 4.750. Cara, por que eles fazem isso, cara? Eu juro que eu não entendo. Acredite, essa desgraceira aqui vai dar 11.875, certo? 11.875. Por enquanto, continuamos abraçados no item 2. Item 4, R$7 de valor de venda. Observe que a minha suspeita inicial já recairia aqui sobre R$7,750, vocês estão vendo? São valores de venda significativamente maiores do que os 3 primeiros, mas ainda assim não tem como a gente chegar a nenhuma conclusão definitiva se a gente não fizer todas as contas. Eis que nesse momento você vai fazer 7 menos 1,50 menos 2, 7 de valor de venda, 1,50 de matéria-prima, 2 de mão de obra, vezes R$4.600, o que resulta em R$16.100. Opa, temos um novo enfeite candidato a líder, item 4. E finalmente R$7,50 menos R$1,20, menos R$2,50 na quinta linha, vezes 4.200. Por quê, Enem? Por quê? 4.200 é igual a 15.960, e eis que temos um enfeite campeão. O enfeite campeão é o enfeite número 4, que gera uma receita de R$16.100, e eis que nesse momento nós chegamos juntos à resposta certa, a letra D, Dinamarca. Você está acompanhando a correção do Enem PPL 2021, PPL Pessoas Privadas de Liberdade. Você encontra essa prova no site do INEP. Essa é a prova que eu estou resolvendo, caderno azul, segundo dia, segunda aplicação. Procure no site do INEP que você encontra essa prova para download, certo isso? Com calma, com tranquilidade, 5 questões por dia. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça de seguir o Estude Matemática, mais de 120.000 curtidas nessa live. Ainda falta uma questão. Acho que dá tempo de bater 200.000, senhoras e senhores. É pênalti, senhoras e senhores. Está lá o corpo estendido no chão. Se você está aqui pela primeira vez, por gentileza, não deixe de seguir o Estude Matemática no botãozinho igualzinho a esse que está aqui em cima, no topo da tela, certo? PPL é para pessoas privadas de liberdade, segunda aplicação, que acontece em janeiro. Esse ano não vai ser diferente. PPL 2022, muito provavelmente, vai acontecer só em 2023, no mês de janeiro
também. Como é que vocês classificam essa questão? Vocês que estão comigo acompanhando, vocês classificam essa questão como fácil, média ou difícil, tá certo? Por gentileza, me ajude, fácil, média ou difícil. Essa questão, qual é a percepção de vocês? Sei lá, tá dizendo fácil, Stella tá dizendo média, M tá dizendo fácil, Gabriele, difícil, Bruno, cansativa, verdade, Bruno? Fácil, mas demorada, diz o Eduardo. Yara, média. Eu particularmente, tá, gente, por experiência, digo a vocês que essa questão seria fácil, não fosse a natureza dos números que aparecem na tabela. Se aqui nós tivéssemos números inteiros e se as quantidades vendidas fossem um pouco menores em termos de ordem de grandeza, se nós tivéssemos 50 unidades versus 40 unidades versus 80 unidades, essa questão poderia ser classificada como uma questão fácil, mas não é, tá certo? Vocês podem ter certeza de que essa é uma questão média e de que muita gente, mas muita gente vai errar sem tentar, o que é o mais comum, e vai errar tentando, o que também é comum, mas não tanto, tá? A verdade é, e lamento dizer isso para vocês que estudaram bastante, mas quanto mais a gente estuda para uma prova de matemática do Enem, menor é a chance de que a gente vai conseguir resolver todas as questões com calma e com tranquilidade, tá? Então, se vocês querem uma dica muito importante, identifiquem questões armadilha, tá? Se vocês estiverem investindo muito tempo em uma mesma questão na prova, diferentemente do que eu faço aqui, porque eu invisto bastante tempo, porque eu quero que todo mundo entenda, eu quero fazer com tranquilidade para garantir que não só vocês se apropriam do caminho de resolução, mas vocês entendem também tudo o que está por trás de cada uma das minhas escolhas. No dia da prova, se vocês estiverem demorando muito para fazer uma questão, saibam que esse é um sinal. Esse é um sinal, é muito importante, esse é um sinal de que vocês estão diante de uma questão armadilha, tá certo? E questão armadilha a gente pula, tá? A gente deixa para depois e volta para ela só se der tempo, para garantir que a gente não deixe escapar nenhuma que seja fácil ou média e, ao mesmo tempo, rápida, tá certo? Rápida para a gente fazer, tudo bem? Marquise Rodrigues está dizendo, faz uma forma mais rápida. Infelizmente, Marquise, essa questão não tem forma mais rápida de fazer. Tá? Não tem maneira econômica da gente fazer valor de venda menos matéria-prima, menos mão de obra, totalizar e multiplicar pela quantidade vendida. Tá certo? Infelizmente, essa questão não tem saída. Questão de número 170. Vamos ao que interessa, a quinta e última questão de hoje. Como vocês estão vendo, infelizmente, várias questões, conta de padeiro. Como eu resolvo as questões sequencialmente, hoje eu não consegui escapar. Não pintou geometria, como vocês estão vendo, não pintou nada disso, mas essa eu me atrevo a dizer, tá certo? Eu me atrevo a dizer que é uma questão que vocês não podem deixar passar. Essa questão 170 vocês vão rapidamente entender por quê, tá bom? Em determinado mês, o consumo de energia elétrica da residência de uma família foi 400 kWh. Gente, eu vou aproveitar aqui que estamos entre amigos, só os fortes sobrevivem, para fazer um comentário importante para vocês entenderem por que o Enem é uma prova tão cansativa, tá? O Enem é uma prova tão cansativa, porque se vocês lerem a relação de competências e de habilidades do Enem, vocês vão ver que ao final de cada competência sempre aparece a expressão situação do cotidiano. Em outras palavras, vocês não têm uma questão no Enem que, por exemplo, tenha apenas o seguinte enunciado. Dado o seno de alfa que vale 0,6, determine o cosseno de alfa. Não. Isso não existe no Enem porque essa questão não envolveria uma abordagem baseada em situação do cotidiano, tá bom? O que cansa a gente no Enem é justamente essa lenga-lenga dos enunciados, que eles fazem por obrigação, porque eles precisam fazer com que cada questão tenha aderência a uma situação do cotidiano, tá bom? Então vamos lá. Em um determinado mês, o consumo de energia elétrica da residência de uma família foi de 400 kWh, certo? Então, o consumo da família, já vou tomar nota, foi de 400 kWh, certo? Achando que o valor da conta estava alto, os membros da família, os membros, né? Pode crer que todo mundo foi consultado, decidiram diminuí-lo.
e estabeleceram a meta de reduzir o consumo em 40%. Em outras palavras, esse consumo tem que ser submetido a uma redução de 40%. Certo? Gente, me digam de cabeça aqui, por gentileza, no chat, antes mesmo de eu continuar a ler esse enunciado, fazendo a nossa primeira leitura cuidadosa. Quanto é 10% de 400 watts? Eu disse 10% de 400 watts. 10% de 400 watts. Daria quanto? Me diga, é a gorjeta. Se a conta deu R$400, a conta do jantar da turma deu R$400, quanto é a gorjeta do garçom? A gorjeta do garçom, como disse Seilá, Ruazin, como disse Totsukun, como disse Stellar Santi, Esther, Paulinha, Evinha, Maria, Fernando Alves Moreira Júnior, todos disseram adequadamente 40 de fato. Então pensa comigo, se 10% desse consumo são 40 kWh, a quanto vão corresponder 40% desse consumo? Eu me atrevo a dizer que todos vocês acertaram de cabeça 40%, é 4 vezes 10%, faz sentido? E, portanto, 4 vezes 40 kWh significa uma redução proposta de 160 kWh. Você deve estar pensando, mas eu só sei fazer por regra de 3. Pode fazer. Todo mundo é amigo. Estamos caminhando rapidamente rumo a 150 mil curtidas. São corações demais para a gente brigar, nós não vamos brigar. 160 kWh é a sua redução. Se você fizer por regra de 3, 400 está para 100%. Assim como 40% aqui na direita está para R de redução, você vai encontrar os mesmos 160 kWh, certo? Muito bem, começaram trocando a geladeira. Caceta, compraram a geladeira nova. Mas vai vender a geladeira velha no OLX, no Enjoei, né? Fizeram uma grana, não vai saber. A geladeira antiga tinha consumo de 90 kWh. Trocaram por outra com consumo de 54 kWh. Então vamos falar de geladeira. A geladeira tinha um consumo de 90 kWh. Só que esses 90 kWh foram substituídos por um consumo de 54 kWh. Eu quero saber qual é a economia. Qual é a economia baseada na troca de geladeira? Me ajudem. Se a geladeira consumia 90 kWh, agora a nova geladeira consome só 54 kWh. A economia da geladeira vai ser os 90 originais menos os 54 atuais, ou seja, a economia vai ser de 36 kWh. Faz sentido? A economia da geladeira, só da geladeira, vai ser de 36 kWh. Mas não para por aí. Continuando a leitura do enunciado, as pessoas toparam reduzir o tempo de banho dos moradores, e nunca vai dar certo isso aqui, nunca, economizando 30 kWh por mês, ou seja, 36 é a economia da geladeira, banho, a economia do banho, 30 kWh por mês. Reduzir o tempo em que o ferro de passar, senhoras e senhores, vamos vestir roupas amarrotadas, não tem problema nenhum. A economia vai ser de 14 kWh por 3, economia do ferro de passar roupa, 14 kWh por mês. E agora vamos diminuir a quantidade de lâmpadas acesas no período da noite, conseguindo uma redução de 10 kWh mensais. Lâmpadas se traduzirão em uma economia adicional de 10 kWh mensais. Você está gostando? Não esqueça, está gostando? Não deixe de seguir o Estude Matemática agora mesmo. Como calcular a economia total mediante as providências que a família concordou em tomar? 36 de economia na geladeira, mais 30 de economia no banho, mais 14 de economia no ferro, mais 10 de economia nas lâmpadas, 36, 66, 80, 90. A economia total é igual a 90 kWh. Você ainda lembra a essa altura do campeonato qual é a meta? Pense bem, qual é a meta? Me diga no chat, por gentileza, qual é a meta de economia? A meta é 40% do consumo atual, que nós já calculamos. A meta é 160, faz sentido? Se a meta é 160 e nós conseguimos economizar 90, voltamos para o enunciado. No entanto, observaram que mesmo assim não atingiriam a meta, está confirmado.
A nossa meta era 160, nós atingimos só 90 de economia. E precisariam decidir outras maneiras para diminuir o consumo de energia, de modo a atingir a meta. O consumo mensal de energia ainda precisa diminuir. Gente, observem que perigo. Tem 90 para marcar entre as alternativas? Sim, tem 90 para marcar na letra D. Se você marcar 90, você vai cair de nariz, você vai entrar pelo cano. Porque a resposta não é 90. A resposta se traduz naquilo que a gente pode chamar de economia adicional. E a economia adicional vai ser os 160 da meta menos os 90 da economia atual, ou seja, você precisa de uma economia adicional de 70 kWh, o que leva você para a resposta certa, letra E, Equador.